acertar o vídeo aqui e a gente poder falar aqui do Evangelho, né? Espero que os irmãos estejam me vendo, ouvindo. Vamos ver se tá tudo ok aí. Chegou o João Paulo aí, Deus abençoe. Acho que agora tá tudo certo, né? É, glória a Deus. Ainda bem que chegou o pessoal aí. Os irmãos estão me ouvindo direitinho. Vamos ver se está tudo certo aí. Acredito que estejam me ouvindo. Os irmãos aí que já estão chegando. Né? Acho que já está tudo certo. Opa, o pessoal da Flórida chegou aí, ó. Glória a Deus. O pessoal tá falando que tá ouvindo tudo certinho. Lucas, Deus abençoe. Que bom estar com o pessoal aqui. A gente está aproveitando para pregar o Evangelho do Senhor Jesus nas redes sociais, né, nas mídias, pregando o Evangelho, anunciando Cristo nessa hora tão difícil em que o mundo está atravessando. Estamos aproveitando e usando as mídias sociais para pregar o Evangelho de Jesus a toda a criatura. E é saber que pelo YouTube ainda é melhor ainda, porque alcança o mundo inteiro, a gente pode pregar o Evangelho para toda a criatura. E hoje tem coisas muito fortes aqui para ser falada para os irmãos e coisas que a mídia não está mostrando. A gente vai falar aqui hoje. Eu pesquisei bastante nesses últimos dias, aproveitando que a gente está todo mundo aí em quarentena, né? Poucas pessoas podendo sair, e a gente aproveitou para pesquisar bastante, ver o que está acontecendo, e as coisas estão sérias, irmãos. As coisas estão muito sérias. E eu queria pedir para você aí, que está comigo nessa live aí, que pudesse compartilhar para mais pessoas aí, pudessem falar para outras pessoas que nós já estamos ao vivo aqui nessa live aqui, e com certeza vai ser extraordinário para as pessoas que ficarem conosco aqui. Seremos alimentados pela palavra do Senhor e com certeza vai ser muito bom para as pessoas que estão conosco. Compartilhe essa live com alguém aí, envia ela para alguém agora aí, no WhatsApp, no Facebook, nos grupos, porque vai ser de suma importância o que a gente vai ouvir aqui hoje. E eu quero que vocês passem isso para frente, noticiem as pessoas do que está acontecendo, o que a mídia não está mostrando agora. A gente vai falar sobre muita coisa aí que está acontecendo no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, e tantas coisas que parece que estão encobertas ante aos nossos olhos e a gente não consegue enxergar o que está acontecendo. Mas a gente vai ver que de fato também é o cumprimento das Escrituras, as Escrituras sagradas estão se cumprindo e a gente precisa entender e estar preparado para esse momento, porque Jesus está às portas, a trombeta vai soar e a gente vai embora dessa terra em nome do Senhor Jesus. Irmãos, compartilha aí, eu quero pedir aos irmãos aí para nos ajudar. Eu não sou muito bom nisso, né? Os irmãos me conhecem aí, o meu canal ele é mais colocado para pregar o evangelho, as mensagens que Deus me dá no altar da igreja, onde eu tenho ministrado a palavra do Senhor, e é colocado aqui no canal que Deus me deu. Então, eu não sou muito bom nessa questão do ao vivo, né? É um pouco diferente para mim, mas os irmãos estão vendo aí, é tudo simples, né? Mas é de coração. É de coração. O que mais importa aqui é o conteúdo que vai ser dito, e eu tenho certeza que vai edificar muito a vida dos irmãos aqui em nome do Senhor Jesus. Então, as pessoas que não são inscritas aí no canal, em nome de Jesus, se inscreve aí no nosso canal, ative aí os sininhos da notificação aí para que quando eu estiver ao vivo ou qualquer outro material que for colocado aqui, você ser notificado. Deixa aí o seu like aí porque é importante, né? Brasil estão conosco. Deixa eu só rapidinho aqui, só para ver as pessoas de quais estados aí, lugares estão conosco aí.
Cita aí rapidinho aí de qual estado você é para me saber aí quantas pessoas de quais estados aí estão conosco aí em nome do Senhor Jesus, né? Vamos ver, tem, ó, já tô vendo aqui o Luan de Curitiba, Mato Grosso do Sul, Itaperuna, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Extrema, São Paulo, Rio Verde, opa, Paraguai, olha aí, Novo Hamburgo, Lorena, São Paulo, Pernambuco, Jeroboão, Bahia, São Paulo, ó, tem gente aí, ó, Maranguape, Ceará, Deus abençoe a vida de vocês aí, Goiânia, tem gente aí, Guaratuba, Paraná, Deus abençoe a vida de vocês aí, ó. Pernambuco, Macapá, Mato Grosso, Petrolina, Rio de Janeiro, minha terra. Olha aí, Rio Grande do Norte. Meu Deus, tem gente de longe aí, hein? Thaís Viana do Rio, Piauí, terra quente, né? Terra boa, Espírito Santo, Cariacica, Alagoas, terra da minha mãe, Pará, terra que me recebe muito bem, São Luís do Maranhão, Piracicaba, São Paulo, Vilhena, Rondônia, Fortaleza, Paraíba, a terra do meu pai, né? Que meu pai é paraibano, Aparecida de Goiânia, Rio Grande do Sul, meu Deus, Montes Claros, tem muita gente aí, ó, Bahia, Natal, né? Porto Seguro, meu Deus, é muito forte, muita gente de longe aí para a glória de Jesus, né? Glória a Deus. Angra dos Reis, Monique de Macapá, Goiânia, Eusébio do Ceará. Glória a Deus. Irmãos, eu estou percebendo aqui os irmãos, graças a Deus, têm compartilhado essa live aí. E assim, eu estou orando a Deus para que eu possa também pregar aqui. A gente tem pregado o Evangelho nas ruas aqui da cidade onde eu estou morando. A gente tem pregado nas ruas, tem pregado em cima do caminhão. Nós temos falado do amor de Jesus, temos feito um trabalho aqui de arrecadação de cesta básica, temos levado o alimento físico, né, e também o espiritual para as pessoas, e as pessoas estão aceitando a Jesus, se convertendo a Jesus numa hora como essa, né? As pessoas, às vezes, alguém já me chamou de maluco, o senhor é doido, numa hora como essa de pandemia, o senhor está na rua. Irmãos, se eu não crer que Jesus me livra, né, de Satanás, tem me guardado do diabo, tem guardado a minha família, eu tenho que crer que Jesus vai me guardar numa hora como essa, né? E a verdade seja dita, irmãos, eu posso até contrair esse vírus, como você pode contrair esse vírus. A grande verdade é que eu só vou morrer se Jesus deixar. Isso aí eu não tenho dúvida, né? Eu só vou partir dessa terra se Deus deixar. Se Deus não deixar, se não for a minha hora, não é o vírus, não é o diabo que vai ceifar a minha vida e nem a sua. Disso você pode ter certeza. Eu não posso esquecer do que as Escrituras ela fala para mim e fala para você. Atos capítulo 27, quando soprou aquele vento Euroaquilão, aquele vento que devastou o barco em que Paulo estava, com as 276 tripulantes, o anjo do Senhor chegou a Paulo e disse: olha, o barco vai afundar, o navio vai a pique, mas nenhuma das 276 vidas vão se perder. Ou seja, o texto não fala que todo mundo ali sabia nadar, o texto não fala que todos ali eram mergulhadores, falam que eram prisioneiros, mas o texto vai dizer que independente se é que sabiam nadar ou não, o texto diz que nenhuma daquelas vidas iria se perder, ou seja, quem tem o controle sobre a minha vida e sobre a sua vida não é o diabo. O diabo pode querer me matar, pode querer me atingir, e Deus até permitir ele me atingir. Mas ele só vai me matar e matar você
só vai nos atingir se Deus deixar, se Papai do céu deixar. Se Deus não deixar, o diabo não toca em mim, não toca na sua casa, e ele não vai levar a gente para sepulturas, e nem tampouco esse vírus. É isso que você tem que crer. Antes de eu entrar na palavra principal esta noite, eu preciso dizer para as pessoas que estão nos ouvindo: tenha calma, fique em Cristo, continua em Cristo, porque você pode até mesmo, e eu mesmo, pegar esse vírus, mas a gente só vai descer à sepultura se aquilo que Deus falou na minha vida já tenha se cumprido por completo, porque se não se cumpriu, vai acontecer comigo e contigo o que Deus disse a Simeão. Se você não receber essa palavra agora, irmãos, você não recebe mais nunca. Quando Simeão disse: eu tenho um desejo de conhecer o Salvador de Israel, em Lucas, no capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre a vida dele, e o Espírito de Deus disse para ele assim: Simeão, enquanto tu não veres o Filho de Deus, esta criança, e pegares elas com tuas mãos, tu não verás a morte. Isso quer dizer que o Simeão só veria a morte depois que a promessa se cumprisse. E quem fez a promessa para ele foi nada mais, nada menos do que o Senhor Espírito Santo. Então creia, você tem promessa, você e eu vai passar até mesmo pelo vale da sombra da morte. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas é para a gente ter bom ânimo, não é para o ânimo esmorecer, não é para ficar cabisbaixo, é para ter bom ânimo, porque maior do que aquilo que vem sobre mim é o que está comigo, maior do que aquilo que vem na minha direção é aquele que está em mim, é o Senhor, porque maior é o que está conosco do que aquilo que vem sobre nós, do que aquilo que está no mundo. Então você tem que crer, você tem que tomar posse. Trovão, mas eu perdi muita coisa, ô glória. Aí você tem que entender o que diz a Bíblia. Perdeu-se o barco, perdeu-se os bens que estavam naquele barco em Atos 27, mas o Senhor disse: nenhuma vida vai se perder. Aí eu preciso já entrar nessa revelação bíblica. Eita glória, vai se perder o barco, vai quebrar-se as coisas, vão se perder as coisas. Perderam-se mala, perderam-se o barco era caro, mas a vida era mais preciosa. Perdeu-se os pertences eram caros, mas as vidas eram mais preciosas. Então Deus deixou perder as coisas, Deus deixou perder o barco, mas a vida foi preservada, porque não são as coisas que se adquire a vida, é a vida que faz com que você adquiram as coisas. Então preste atenção, você pode estar sem coisas nesse momento, mas você ainda tem a vida para poder adquirir as coisas. Então não entre em desespero, não coloque a sua família em desespero. Tá faltando as coisas, mas você ainda tem a vida. Tá faltando as coisas, mas você ainda está vivo. Então, em nome do Senhor Jesus, você que está me ouvindo agora dentro de casa, peça perdão a Deus porque está murmurando pelas coisas. Não são as coisas que te dão vida, é a vida que faz você ter as coisas. Então, se Deus está preservando a sua vida, é porque Deus está dizendo: eu posso até permitir você perder as coisas, mas a vida eu estou preservando. Observa que Paulo ficou tempos ali naquela ilha, mas tempos depois tudo foi restaurado e outro barco veio. Acredite, vai vir outro barco. Acredite, vai ter outras coisas. A Bíblia diz que a Bíblia diz que o Senhor parou naquele momento, começou a usar Paulo dentro daquela ilha, oh glória, e um filho de um homem muito importante dentro daquela ilha estava doente, o pai de Públio estava doente. Paulo foi até lá, colocou a mão
sobre ele, e a Bíblia diz que Deus usou Paulo, e Paulo curou aquele homem, Jesus curou aquele homem através das mãos de Paulo. Sabe o que é isso? Quando o navio, antes do navio chegar, a Bíblia diz que os homens ricos daquela cidade perguntou para Paulo, daquela ilha: vocês estão precisando de mantimento? Vocês estão precisando de roupa? Acredite, quando eles chegaram naquela ilha, chegaram sem barco, chegaram sem mantimento, chegaram sem veste, chegaram sem nada, mas chegou com a vida. Mas quando eles estavam prestes a sair daquela vida, da ilha, eles voltaram com mantimento, eles voltaram com vestes e voltaram com dinheiro. Sabe o que Deus está dizendo? Calma, eu ainda estou no controle dessa... Eita glória! Remanagashuri calabaio. Eu ainda estou no controle dessa situação. Eu ainda estou no controle da tua vida. Se eu quisesse que você morria, eu não só deixaria um navio e a pique, eu deixaria a tua vida também. Se eu estou te preservando com vida até agora, é porque eu estou no controle dessa situação. Pelo amor de Jesus, não faça a tua família entrar em desespero, não faça teus filhos entrarem em desespero. É nessa hora que aquele homem do altar, a tua família precisa ver dentro de casa, aquele homem que prega fé, aquela mulher que prega fé, aquele filho que prega fé na rua, aquele homem do altar, aquela mulher do altar, aquela mulher do círculo de oração, aquele jovem da mocidade. É nessa hora que a sua família, que talvez não conhece Jesus, é natural que eles entrem em desespero. Mas aí é nessa hora que só precisou de um homem, Kamanagashúria, só precisou de um homem só naquele barco, que estava numa conexão com Deus, que era Paulo. O anjo do Senhor veio a ele e disse: Paulo, abre a tua boca e diz que o barco vai a pique, mas ninguém vai. Paulo disse: se vocês permanecerem aqui, se vocês não derem jeitinho e obedecerem o que Deus está falando através da minha boca, ninguém vai morrer. Vamos cair na água, mas não vamos sucumbir nela. Nós estaremos sobre as águas, mas elas não submergirão a nossa vida. Ainda que passemos pelo fogo, a chama não arderá em nós. Então você precisa nessa hora abrir a sua boca e dizer: calma, dizer para os seus filhos: calma, Deus está no controle, estamos vivos. Diga para sua esposa, porque talvez ela é o vaso mais frágil, diga: ainda estamos vivos, Deus está no controle de tudo. Uma palavra pode trazer um norte, uma direção para sua casa, para sua família. Então creia, não tá aquela jovem que canta que Deus pode realizar tudo, aquele louvor que você canta bonito, que emociona teus pais, que emociona tua mãe, teus irmãos, os irmãos da igreja. É esse louvor que você canta, que Deus pode tudo. Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Ele manda a mensagem, faz o céu, o mar se abrir. Então é esse louvor, é aquilo que você prega, que tem que estar em evidência agora. Então, pelo amor de Jesus, entra dentro dessa casa agora. Eminusi Kamanagacheia, entra dentro desse lar agora. Chama teus filhos e diz: calma, Deus está no controle. O barco está quebrado, mas estamos vivos. Perdemos muita coisa, mas estamos vivos. Quem sabe, nessa hora, você que está me ouvindo, talvez aí você é um empregador, um empregado, e está dizendo: pastor, fui demitido por causa dessa pandemia. Pastor, eu tenho uma empresa e a minha empresa quebrou porque está fechada há mais de 2 meses. Calma, não precisa querer se suicidar. Calma, não precisa entrar em pânico. Teu pânico não vai mudar nada. Teu medo não vai mudar nada. Esse desespero, ficar gritando, postando em rede social, talvez não vai mudar nada. Mas se você entrar dentro do seu quarto, clamar a Deus e dizer: a minha vida está nas tuas mãos. Reminusi Kamanagacheia. A minha casa é
tua, a minha vida te pertence. Aí você vai entendendo. Oh, glória, eu preciso falar isso para alguém. Lembra quando Deus mandou Noé entrar na arca? Oh, glória, meu irmão, deixa eu te falar uma verdade bíblica. Foi Deus que falou para Noé: pregue o evangelho, pregue que eu vou voltar, pregue que vai cair um dilúvio sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, mas quem não tiver dentro da arca vai ser sucumbido. Você lembra? Noé pregou, foi mais de 100 anos pregando o que Deus mandou. Ninguém acreditava, ninguém cria, zombavam daquele homem, mas o que aconteceu? Ele cria naquilo que Deus falava com ele, ele creu naquilo que Deus falou com ele. Lembra quando Deus mandou ele entrar na arca? Entra na arca, entra tu e a tua casa na arca. O Senhor fechou a arca. A Bíblia diz que Noé fechou a porta da arca por dentro e Deus fechou a arca, a porta da arca pelo lado de fora. É Deus ensinando. Sabe por quê ele fechou a porta por dentro e eu fechei por fora? É porque quem está dentro não pode sair e quem está fora já não pode mais entrar. Ou seja, Noé cumpriu aquilo que Deus determinou. A Bíblia vai dizer que foram 40 dias e 40 noites. Agora pega isso aqui, 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que choveu aquilo que fazia com que as pessoas sucumbissem do lado de fora, que era água. Lembra da água quando subia? A Bíblia diz que a água ia matando as pessoas, a água ia sucumbindo tudo que estava fora da arca, mas a mesma água que matava as pessoas era a mesma água que fazia a arca subir. Pegou esse mistério aí? A mesma água que matava quem estava do lado de fora era a mesma água que fazia subir quem estava do lado de dentro. Aquilo que é maldição, aquilo que é juízo para o mundo é bênção para mim, porque enquanto você obedecer a Deus, o juízo de Deus não te pega, o juízo de Deus não te alcança. É juízo para o desobediente, mas é bênção para aqueles que obedecem a Deus. A Bíblia diz que depois do dilúvio a água ficou cerca de 1 ano para baixar. Olha quanto tempo, 1 ano a água ficou para baixar. Já imaginou quando a arca parou em cima do Monte Ararat? Você lembra quando a arca parou ali? A Bíblia diz que as águas do dilúvio ficou 7 metros acima dos montes mais altos da terra. Você lembra? Sabe o que a Bíblia Sagrada diz? Que Deus abriu a porta da arca. Deus abriu a porta da arca pelo lado de fora e deu a ordem para que Noé e a sua família saísse. Aí uma pergunta, pega isso aqui e vê se você pega essa palavra que Deus está mandando trazer essa introdução. Pega isto. A Bíblia diz que Deus deu a Noé para que ele saísse da arca, a ordem para que ele saísse da arca. E o texto vai dizer que quando Noé sai, você já deu para entender que quando Noé sai, está tudo devastado, não tem nada, não tem uma árvore, não tem um fruto. Você lembra? Não tem um fruto. Por quê? Está tudo devastado pela água. A terra secou-se pelo sol. Deus fez a terra absorver a água também, e o sol secou a terra, mas não tinha um fruto, não tinha nada vivo. Então como é que não ia se alimentar? 1 ano dentro daquela arca. Como é que a terra ia ser construída agora? Como é que um homem sozinho ia reconstruir a terra se está tudo devastado? Preste atenção e nunca esqueça disso aqui. Quando Noé olha para fora da arca, Noé não vê a provisão. Não tem provisão, não tem árvore. Não tem árvore produzindo fruto porque a água acabou com tudo. A terra não produz porque a água acabou com tudo. Então, quando Noé sai da arca, ele não vê a provisão. Mas quem é que abriu a porta da arca e disse: sai, Noé? Provedor. Entendeu? Noé olhou para fora da arca e não tinha a provisão. Mas quem é que estava com ele todo o tempo? O provedor. É isso que você precisa entender. Tem gente que está se desesperando porque está faltando a provisão. Tem gente que está desesperada porque não está vendo a provisão. Desempregou, não está empregado, a empresa fechou. Tem gente dizendo: como é que eu vou fazer agora? As contas estão trepando. Está tudo um em cima
da outra. Pastor, o aluguel está atrasado. Aprenda uma coisa: você está olhando e não está vendo mais a provisão, está tudo devastado, empresa fechada, está com aluguel atrasado, está desempregado, o armário está sem nada, e você está perguntando: e agora, pastor, como é que vai ser? Aprenda uma coisa: maior do que a provisão é o provedor, porque não é a provisão que traz o provedor, é o provedor que traz a provisão. Então você precisa entender que quem mandou você entrar na arca te garante, quem chamou você para o evangelho te garante. O problema é que você precisa entender o que Deus quer fazer numa hora como essa. Você precisa entender aonde Deus quer colocar a sua fé. O que Deus está fazendo com a sua fé é numa hora como essa que Deus vai fazer com que os corvos venham até você. Irmãos, eu estou 60 dias sem pregar. 62 dias sem pregar, mas estou fazendo a obra de Deus, assim, sem viajar para o Brasil, para o mundo. As agendas foram canceladas por causa desse vírus, mas acredite no que eu vou te falar. Minha esposa falou assim: filho, Deus é o nosso patrão, Deus é o nosso Senhor. E eu disse amém. E eu fui para o joelho orando a Deus, e acredite, irmãos, não falta. O Senhor sempre envia. O Senhor fala, mexe com um dali, mexe com outro lá dos Estados Unidos, mexe com outro do Brasil, e o Senhor está falando comigo: se eu te chamei, eu vou prover. Se eu te chamei, eu serei o teu sustentáculo. Então, nessa introdução, Deus está mandando eu falar com alguém aqui. Calma. Remanagashuri Calabaio. Hoje mesmo entrou um vaso de Deus no meu WhatsApp e disse: pastor, manda a tua conta para mim aí, porque o Senhor mandou eu trazer algo para ti. O Senhor mandou eu ofertar na sua vida. Sabe o que é isso? É Deus. Deus cuida. Eu posso olhar para a direita, eu posso olhar para a esquerda e não ver nada. Aeroportos fechados, tudo fechado. Mas Deus não depende de aeroporto para botar a comida na sua mesa. Deus não depende de nada para prover na sua mesa. Ele é Deus. Então o Senhor está mandando eu dizer para alguém: calma, calma. O barco pode ter quebrado, as minhas águas podem ter devastado tudo, meu juízo, mas eu ainda estou no controle. Aprenda uma coisa: esse vírus, se ele não veio da parte de Deus, ele veio pela permissão de Deus. Então eu preciso dizer para alguém aqui: seja a igreja trabalha para cumprir e fazer a vontade de Deus. A igreja cumpre a vontade de Deus, faz a vontade de Deus, é pregar o evangelho, mas até o capeta trabalha para cumprir os propósitos, até o diabo trabalha para cumprir os propósitos de Deus. Então, pelo amor de Jesus, fica em paz. Deus está no controle de tudo. Sabe isso aqui? Isso aqui é como se fosse uma rédea. Satanás, os homens malignos, quem quer que seja, está aqui, ó, na rédea de Deus. Ele só vai até onde Deus deixa. É Deus que está soltando a rédea. A igreja, aprenda isso e nunca esqueça. A igreja está na mão do arqueiro. A igreja está no alforje de Deus. A igreja está na mão do Todo-Poderoso. A igreja é como uma flecha que está na mão do olheiro, que está na mão do Deus Todo-Poderoso. Essa é a igreja. Mas Satanás está na rédea. O diabo está na rédea. Os homens malignos estão na rédea. Eles só vão até onde Deus permite. Eles só vão até onde Deus deixar. Então fique em paz. Não se desespere. Está tudo no controle de Deus. Está
tudo na mão de Deus. Então creia nisso, que o Senhor está no controle. Agora olha para cá, eu precisava dessa palavra de introdução. Eu precisava dizer para alguém que está me ouvindo, pelo amor de Deus, calma. Deus está no controle de tudo. Calamanaga cheia. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle da nossa vida. Então, pelo amor de Jesus, não se desespere. Oh, glória! Não se desespere. Porque o Senhor está vendo como você está. O Senhor está contemplando você. O Senhor está contemplando a tua casa. E o Senhor está mandando dizer, avisa para eles que eles não está só. Observe, Rei da Glória está descendo e eu preciso falar. Observe que naquele barco, oh glória, do capítulo 5 de Marcos, observe ali. Observe naquela situação, daquela tempestade. Por quê? Porque aquele barco, o vento estava soprando, as ondas estavam vindo sobre o barco e os discípulos estavam desesperados. E por que aquilo que desesperava os discípulos, Jesus não desesperava Jesus estava dormindo na proa daquele barco. Por que Jesus não estava esquentando com aquela tempestade? Porque quando Jesus levanta, Jesus repreende a tempestade, Jesus repreende o mar, o vento, por causa dos discípulos. E Jesus disse assim, homens de pouca fé, não tendes fé para repreender esse vento, para repreender esse mar? Sabe o que Jesus está dizendo? Porque aquilo que incomodava os discípulos não incomodava Jesus. Sabe por quê? O maior problema para Jesus naquele barco não era a tempestade, tanto que Jesus estava dormindo, tanto que Jesus estava na proa dormindo. O maior problema para Jesus eram seus discípulos que tinham pouca fé. Então, pelo amor de Deus, você precisa pegar essa palavra agora. O problema para Deus não é o que está te afligindo. O problema para Deus é sua falta de fé, é sua pouca fé. Se você pôr a sua fé em ação, o Senhor vai agir. Eita glória! Você não é forte murmurando. Você não é forte colocando na internet, dizendo sentimento triste. Tô triste. Você não é forte quando você faz isso. Você é forte quando dobra o joelho, clama a Deus, e o Senhor que está em secreto te ouvirá. É assim que você é forte. É desse jeito que você é forte. Então creia. O Senhor me trouxe na primeira parte dessa revelação da palavra para dizer para alguém, calma, se posicione, você é cabeça, então se posicione dentro dessa casa e libere uma palavra de fé para sua família, libere uma palavra de fé para os seus filhos, libere uma palavra para ele, para que sendo assim, os seus filhos serão animados, os seus filhos terão até mesmo ânimo, porque a Bíblia diz o quê? Tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencerá. Você achou que seria fácil? Não seria fácil, não tem como ser fácil servir a Jesus. Então, na primeira parte dessa mensagem que Deus está me dando, Jesus está mandando dizer para alguém, o barco quebrou, mas a vida continua. O mundo está se acabando, mas eu estou contigo. Eu estou com você. Então aprenda isso. Oh, glória! Aprenda isso. Quando o barco, quando a arca de Deus, a Bíblia diz que Deus colocou ela em cima do Monte Ararat, a Bíblia diz que a arca, ela saiu de baixo, estava embaixo na terra, e foi parar lá em cima no Monte Ararat. Sabe o que é isso? A visão é ampla de quem está em cima. Deus quer te tirar dessa terra. Deus quer que seus pés continuem aqui, mas a sua visão Deus quer ampliá-la. Porque de cima do Monte Ararat, Moisés poderia ver como estava a terra. Deus quer ampliar a tua visão numa hora como essa. Não limite o Deus que tu serve por causa das circunstâncias que te envolvem. Eita glória! Oh glória! Acredite, as circunstâncias, Deus não usa ela para favorecer você. Deus usa ela para mudar você. É isso que Deus está fazendo agora. Então olha para cá, irmãos. A Bíblia diz em Apocalipse 13. Olha o que diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Eita glória. Olha o que diz a Bíblia. Capítulo de número 13, versículo de número 11. E vi subir da terra outra besta,
e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nele habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem. A besta receberá ferida de espada e vivia. E a besta que recebera ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez com que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres e livres, e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, e os números do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número do homem e o seu número é 666. Irmãos, o texto está dizendo que a primeira besta, que é o anticristo que emerge do mar, ele é um líder político. Ele será um líder político que vai reger um sistema religioso. Presta atenção, que vai reger um sistema político. E a Bíblia vai dizer agora, o texto vai dizer agora que este homem vai chegar a um determinado momento da história. Diz o texto no Apocalipse, que após este homem morrer, ele morre, olha que coisa interessante, ele morre, e a segunda besta que emerge da terra, que é o falso profeta, que recebe poder também do dragão, cura este homem de uma chaga mortal e ressuscita. Olha que coisa interessante. Isso tudo com a permissão de Deus. Observe que a trindade satânica está no texto. O dragão, a besta que sobe da terra, que sobe do mar, que é o falso profeta, o dragão que é o diabo, e a besta que sobe da terra, que é o falso profeta. A Bíblia diz que o anticristo, ele ressuscita. E quando ele ressuscita pelo poder da besta religiosa, que é o anti-Espírito Santo, que é o contrário àquilo que é o Espírito Santo, e a Bíblia diz que o povo vai ficar maravilhado pelo que vai acontecer. Olha como o diabo, ele é tão imitador, ele tem um desejo tão grande em seu coração de ser como Deus, que assim como Jesus morreu e ressuscitou pelo Espírito Santo, olha que coisa terrível, assim como o Espírito Santo ressuscitou Jesus, Romanos 8:11, ressuscita Jesus da sepultura, assim também o falso profeta, que é o anti-espírito, recebendo o poder do dragão, que é Satanás, vai ressuscitar o anticristo, que de fato, irmãos, eu não estou afirmando, mas é como se fosse o filho de Satanás, o próprio anticristo. E observe que a Bíblia diz que ele vai fazer cair, até mesmo cair fogo do céu, e vai enganar os que habitam sobre a face da terra. E a Bíblia diz que foi-lhe concedido fazer grandes sinais, para mostrar para os irmãos que aqueles que estão sobre a terra, que ficarem após o arrebatamento da igreja, serão enganados. Agora, olha como é que o sistema vai funcionar. Pega isso aqui. Olha que coisa terrível. O anticristo é um líder político que vai reger um sistema político, econômico. Ele morre. E para dar autonomia a ele, para que o plano dele seja posto em prática no período da grande tribulação, observe o que a besta, o falso profeta, vai fazer. Vai ressuscitar ele pelo poder de Satanás. E a Bíblia está dizendo agora que com essa ressurreição o povo fica maravilhado que está sobre a terra
E com esse poder religioso, que a besta vai representar um poder religioso, vai dar autonomia ao falso profeta, ao anticristo, vai investir nele a autoridade e vai apontar para ele dizendo: este é o homem. Este é um homem que vocês devem reverenciar. Este é um homem que vocês devem aclamar. Então, a Bíblia diz que foi-lhe dado poder sobre todas as pessoas que estão debaixo da terra. Sobre grandes, pequenos, ricos, pobres, livres, presos, todos que estão sobre a terra. Ele vai ter poder sobre as pessoas que estarem sobre a terra após o período do arrebatamento. E a Bíblia vai dizer que a trindade satânica, ela vai agir em consonância. E olha o que o texto está dizendo, que o anticristo que após ressuscitar, ele será ferido, e ele ressuscita. Olha que coisa interessante, as pessoas vão ficar maravilhadas. E a besta, o falso profeta, fará milagres, e ele fazendo milagres, e dizendo que a humanidade deve seguir o anticristo, quem é que não vai seguir? Observe que é um sistema religioso que vai dar mais poder ao sistema político. Olha que coisa interessante. Pega isso aqui. É um sistema religioso, o falso profeta, que vai transmitir, vai outorgar mais poder e autoridade ao sistema político. Então as pessoas agora vão se dobrar a esse sistema. Aí o texto diz, olha que coisa interessante. Aí o texto diz agora que ele vai fazer, olha que coisa, ele vai fazer, ou seja, imposição. Pega isso aqui, imposição. E ele fará que grandes, pequenos, ricos, pobres, livres, escravos, o adorem. Adorem a imagem da besta. Olha que coisa terrível, irmão. Adorem a imagem da besta. Olha que coisa. Como o diabo é sagaz. Lembra quando Moisés Deus mandou Moisés levantar a serpente no deserto, para que todos aqueles que fossem picados pelas víboras do deserto olhassem para a serpente de metal e eles fossem curados? O que aconteceu depois? Israel começou a adorar aquela imagem. Houve um juízo terrível de Deus sobre aquela geração por adorar aquela serpente. Ou seja, depois, os filhos de Israel, em Êxodo 32, deixaram de adorar a Deus porque não viram mais Moisés. E adoraram o quê? Mandaram fazer um Deus, um bezerro de ouro. Lembra? A idolatria sempre foi propensa à nação de Israel. Abandonar o verdadeiro Deus e adorar aos deuses estranhos, aos falsos deuses. Observa que a idolatria é sempre uma arma poderosa que o maligno usa para devastar a humanidade. Você pegou isso aqui? É desde os tempos antigos. Começou no começo, até o pai de Abraão, Terá, era idólatra. Então, começou lá no início. E no final da história, a idolatria ainda vai continuar. Pegou isso aí? A idolatria começou no início e vai terminar. Até o fim a idolatria vai surgir. O diabo vai usar a idolatria como meio também de devastar a raça humana. Porque imagina como é que deve ser para Deus. Deixar de ser adorado, o Deus que criou o ser humano, o Deus que criou todas as coisas, deixar de ser adorado por algo que não fala, por algo que não ouve, por algo que não vê. Embora o texto está dizendo que o diabo vai dar fala à imagem, vai dar olhos à imagem. Como ele vai se fazer isso, não compete a mim tentar aqui interpretar. Até porque a escatologia ela é mais interpretativa do que histórica. Então, a gente está tentando até mesmo falar de uma interpretação mais concisa do que da historicidade dela. Então, não compete a mim falar como vai ser essa imagem. Mas olha como é interessante. A idolatria vai devastar a vida da humanidade. E o texto vai dizer que ele deixou um selo. Ele vai deixar um selo.
Olha que coisa interessante. A partir daí que ele faz com que grandes, livres, pequenos, ricos e pobres o adorem, ou seja, não importa quem seja. Quem tiver na terra vai adorar. Quem tiver na terra vai ter que se dobrar ao falso profeta e também à imagem da besta. Vai se dobrar, não vai ter jeito, vai ter que se dobrar a esse sistema maligno. A Bíblia diz que só aqueles que renunciarem, que vão ser degolados por amor a Jesus, é que será salvo. Mas eu não quero ficar aqui para ser degolado. Eu quero ouvir o som da última trombeta para subir. Agora escute isso aqui, porque tem coisas muito fortes para vir aí daqui a pouco, que eu vou falar e eu vou revelar que tá em oculto, mas eu vou trazer à tona. Escute isso aqui. A Bíblia diz que eles vão se dobrar. E com isso, para que o anticristo saiba que a humanidade será dele, o texto diz que eles vão exigir que se tenha uma marca, é chamado de marca da besta. Olha isso aqui. Serão marcados na mão ou na testa. E o texto disse que ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder vender, ninguém vai poder negociar se não tiver essa marca na mão ou na testa. Olha que coisa interessante, um sistema. O diabo, irmãos, até nisso o diabo marca. Porque se você observar, a Bíblia diz que o Senhor marcou Caim com a marca. Que todos aqueles que vissem Caim não poderiam matar porque tinha a marca de Deus na testa de Caim. Observe isso. Deus marcou os filhos de Israel. Qual era a marca que os filhos de Israel tinham? A circuncisão. Eles eram circuncidados. Todo aquele que era de Deus no 7º dia, no 8º dia ele tinha que ser circuncidado. Então, pertencia ao Senhor. Eles pertenciam a Deus. A circuncisão era um símbolo de que os israelitas pertenciam ao Senhor. A igreja, no período da graça, o Espírito Santo vindo sobre a igreja, é um selo. O Espírito Santo vem como selo para demonstrar que aqueles que foram selados pelo Espírito Santo pertencem ao Senhor. E os 144 mil também que estão selados. O diabo até nisso, irmãos, está imitando a Deus. Então, até o próprio diabo, o anticristo, ele criou um selo, vai criar um selo para marcar aqueles que são dele. Só que o selo de Deus é pela aceitação. Você tem pela aceitação. Eu entreguei a minha vida para Jesus. O Senhor me marcou porque eu confessei Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu entreguei a minha vida para Jesus, então eu sou dele. Eu pertenço a ele. Eu agora sou dele. O Senhor me selou com o Espírito Santo. Oh, glória! É pela aceitação. Mas no período da grande tribulação vai ser pela imposição, vai ser pela força. Oh, irmãos, vai ser pela força e ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver aquela marca na mão ou se não tiver aquela marca na testa. Agora olha para mim. Irmãos, o que é que está acontecendo agora? A gente está sendo testado. Meu Deus, será que a população não está vendo que a gente está sendo testado? Está um grande teste acontecendo no mundo. Meu irmão, eu deixei meu outro aparelho lá, eu até salvei o post para que as pessoas pudessem ver o que está acontecendo hoje no mundo. Olha para cá e eu preciso alertar você agora. Você precisa entender o que está acontecendo nesse momento de pânico, nesse momento de crise. Eu vou mostrar para você que a gente está sendo colocado a teste. O sistema está sendo testado. Olha para mim. Esse sistema que eu acabei de ler agora está sendo testado e parece que o mundo não está percebendo. Eu estou vendo uma geração que está vendo, mas não está enxergando. Está ouvindo e não está compreendendo. O mundo está sendo testado. O sistema mundial está sendo testado. E eu vou mostrar para você que você e eu estamos sendo testados. Olha para cá. Olha a pandemia. Observe a pandemia. Lembra quando ela surgiu? Lá em janeiro. E começou a ganhar mais força no mês de fevereiro. Lembra? Como que aconteceu?
fizeram com que a população conscientizasse, lembra? E qual foi a conscientização dos nossos governantes? Qual foi a conscientização da OMS, Organização Mundial de Saúde? Pediu o quê? Para que as pessoas pudessem fazer o quê? Lavar as mãos. Porque a mão, ela absorve muitas bactérias, inclusive o Covid-19, o coronavírus podia estar na nossa mão, subsiste nas nossas mãos durante algumas horas. E o que eles fizeram? Lave as mãos e depois passe álcool em gel. Lembra disso? Vocês estão lembrados dessa parte? Como houve a conscientização? Lembra disso? Depois o que eles fizeram? Use as máscaras para que não haja contaminação. Até mesmo para que as pessoas que estão contaminadas não contaminem as outras. E também a máscara vai ajudar as pessoas a não adquirirem o vírus, vai inibir o vírus. Lembra disso? Primeiro foi a conscientização. Os irmãos estão lembrados? Lembra que houve apenas a conscientização? Primeiro, lave as mãos e use as máscaras. O que aconteceu? Isso veio entre janeiro, fevereiro, março, conscientização. Você lembra disso? Janeiro, fevereiro, março, abril. Foi apenas conscientização. Aí o que fizeram depois? Depois da conscientização fizeram o quê? A chamada quarentena. Fique dentro de casa. Vá para dentro de casa. Vão para dentro das suas casas. Não saiam na rua. Para evitar o contágio maior entre as pessoas. Você lembra dessa parte? Primeiro houve uma conscientização. Fique dentro de casa. As pessoas ficaram dentro de casa. Vamos lá, bate panela. Vamos bater panela. Grite na janela. Estamos cumprindo a determinação, não é assim? E o que eles começaram a dizer? É a ciência. Sempre se tem que usar um fundamento para que as coisas sejam impostas sem a gente perceber. Estamos aí embasados na ciência, estamos seguindo os conselhos da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Lembra disso? Os irmãos estão lembrados dessa parte, não lembra? Então, foi desse jeito. Adquirimos, o mundo inteiro fez isso, cerca de 3 bilhões de pessoas na Terra aderiram à quarentena. 3 bilhões. Eu estou falando para você que o sistema está sendo testado. 3 bilhões de pessoas. E aqui no Brasil, praticamente, o país inteiro praticamente aderiu à questão da quarentena. E o que aconteceu agora? Começaram a difundir acerca da proporção do vírus. Está matando, e mata, e está matando 1.000, está matando 800 por dia, está matando 500 por dia. Na verdade, esqueceram que o câncer continua matando, a AIDS continua matando, a dengue continua matando, a malária continua matando. Tudo continua matando, os assassinatos, os suicídios, mas acabou essa questão, acabou, não se fala mais nisso, é apenas o Covid-19, é apenas proliferação do vírus. Pegaram as mídias mais fortes do Brasil e começaram a colocar o pânico no povo. E o que aconteceu agora? O medo não permite que as pessoas pensem. As pessoas apenas obedecem. Pode observar, as pessoas não param para pensar. Apenas elas obedecem o que a maioria diz. O que a maioria diz. Então observe o que aconteceu. Agora que todo mundo se conscientizou, o que eles fizeram? Baixaram um decreto. Baixaram um decreto. E quando baixaram o decreto, o que eles fizeram? Baixaram um decreto que é obrigatório. Está no meu outro telefone. Eu até salvei a imagem. Tá lá, se você colocar no Instagram lá, Câmara dos Deputados, tá lá para quem quiser ver. A Câmara dos Deputados aprovou hoje a lei que é obrigatório em todo o território nacional. Não é mais estadual e nem é decreto de governadores apenas. É um decreto nacional agora, onde é obrigatório o uso da máscara em todos os lugares públicos. Agora pega aí. Pastor, é obrigatório, mas tudo bem. Eu não vou usar. Estão me obrigando, mas eu não vou usar. Só que a lei vem com seus braços. A lei tem que ter alguma coisa para gerar a força, para dar força a ela, sustenta ela. E qual é a força dessa lei de obrigação? É que aqueles que forem pegos sem a máscara
a partir da vigência da lei, o que eles vão fazer? Eles vão nos multar em R$300. Aí eu estava lendo hoje o decreto que, se for em residência, vai dobrar a multa para R$600. Aí vai em residência, aí o que vai acontecer? Vai cair em crime de desobediência de autoridade e a gente vai ser preso, vai ser conduzido para dentro da delegacia, o cidadão de bem. Será que você não parou para pensar o que a gente está sendo testado? Primeiro começou pela conscientização. Eles conscientizaram, use a máscara, depois use o gel, passe o gel na mão para que não haja, evite a contaminação, mate o vírus. E o que eles fizeram agora? Eles estão obrigando. E o que a população está fazendo? A população está aceitando. Então se coloca primeiro, se conscientiza, injeta dentro da mente das pessoas. E quando se injeta, a aceitação vindo pela força é melhor. A aceitação se torna melhor, se torna mais flexível, porque primeiro se bate, primeiro se massacra muito a mente da pessoa, até com que ela chegue ao ponto de aceitar. E quando ela está familiarizada com aquele texto, ela acaba aceitando sem nenhuma indagação. Então hoje as pessoas estão dizendo que se você sair na rua sem máscara, as próprias pessoas te denunciam, as próprias pessoas abrem a boca e chamam as autoridades. Por isso que Jesus disse que nos últimos dias eles trair-se-iam uns aos outros mutuamente. Por isso que Paulo disse isso lá em 2 Timóteo capítulo 3, que os homens trair-se-iam uns aos outros mutuamente. É o que está acontecendo. As pessoas vão começar a denunciar a outra. Então escute isso. O sistema está sendo testado no mundo inteiro. Está vendo como as pessoas reagem. E o que os governadores estão dizendo agora? Olhe bem, se não obedecerem o decreto, nós vamos ter que usar a força, nós teremos que levar vocês presos, não queremos que isso aconteça, mas se for possível, a polícia vai ter que conduzir o cidadão preso. O que eles estão dizendo? Em defesa da vida, mas na verdade é apenas um argumento científico para que a lei seja imposta, para que as pessoas aceitem a lei. Você acha que num Covid-19 como esse, conforme o mundo está sendo testado, as pessoas estão obedecendo? Você acha como vai ser na grande tribulação? Se essa lei que está sendo imposta, a gente já está obedecendo, imagina quem ficar na grande tribulação, que ninguém vai comer, ninguém vai vender, ninguém vai negociar, ninguém vai fazer nada se não tiver a marca na mão ou na testa. O mundo está sendo testado, o sistema está sendo testado, e você ainda está brincando de ser crente? Você ainda está brincando? Irmãos, não brinca com a lei, presta atenção. A gente está aí, está sendo agora massacrado por um homem que a gente colocou no governo, pelos governadores, pelos prefeitos, e a gente ainda está quem formula a lei são eles, são homens que a gente como cidadão coloca lá. Não brinca com a lei, irmãos, não brinca, que quando a gente vê já é tarde demais. Está sendo votado um monte de coisas contra nós, contra a família, e a gente não está dando atenção a isso. Ou a gente acorda agora, ou será tarde demais. Olha para cá, eu estava vendo agora, na China, já estão agora terminando com o dinheiro, já querem acabar com o dinheiro, milhões de ienes estão sendo torrados nos fornos, e outros milhões de ienes estão sendo agora purificados, os dinheiros estão sendo, parece que está sendo lavado para desinfectar, porque estão dizendo que o dinheiro também absorve a bactéria. Se você não sabe, 5 países como o Canadá, que é o pioneiro na extinção do dinheiro da cédula, Canadá, Suíça, Suécia, Inglaterra e Estados Unidos estão lutando a todo custo para acabar com a cédula. Qual é o argumento? Eles dizem que se gasta muito dinheiro para fazer dinheiro. Se gasta muito dinheiro. Se você observar bem e for estudar e ir ao Google, você vai ver que se gasta bastante dinheiro para fazer uma moeda de R$1. Se gasta dinheiro para fazer dinheiro, então é dispendioso. E o que eles querem fazer agora?
agora eles estão criando as criptomoedas, né, os bitcoins, eles estão criando essas moedas digitais, para que o quê? Eles estão estimulando as pessoas agora a fazerem as suas transações através da moeda digital, através dos aplicativos. Eles não querem mais o dinheiro de cédula circulando, porque eles querem criar apenas a moeda digital. Os Estados Unidos quer criar sua moeda, o Canadá quer criar sua moeda, a China está criando a sua moeda. A Suécia agora, se eu não estou enganado, até 2021 eles acabam com o dinheiro. Eles querem acabar com o dinheiro físico. Pelo que eu estava estudando agora, cerca de 80% das transações na Suécia é feita via transação eletrônica, é feita através do QR Code, é feita através dos aplicativos. Irmãos, está acabando. Existe alguns estabelecimentos que já não se aceita mais dinheiro. E o que eles dizem? Sempre vem com alguns argumentos fortes para que o plano seja posto em ação, dizendo, não vai ter mais roubo, as pessoas não serão mais roubadas, as pessoas não serão mais lesadas, as transações terão uma eficácia 100%. As pessoas não serão roubadas de fora. Eles querem acabar com o dinheiro, porque aí ninguém vai ter dinheiro de declarar o imposto. Você vai ter que declarar de forma forçada, porque o governo sabe quanto tem no seu banco, porque conhece os valores que tem lá. Então observe bem isso. Eles sabem, se quiser determinar quanto você vai ganhar, eles vão saber quanto você vai poder ganhar, o que você vai ter. Se você não sabe, na própria China, na China comunista, tem o cartão social. Será que você nunca parou para pensar nisso? Dadinha no cartão social. Na própria China, é um cartão social em que as pessoas têm, onde se ela faz o que o governo manda, se elas fazem o que o governo dita, se elas não burlam aquilo ali, elas ganham um ponto no cartão social. Aí o que acontece? Elas podem comprar, ter linha de crédito, elas podem viajar. Só cerca de 23 milhões de chineses, como eles não atingiram a pontuação que o governo exige no cartão social, eles foram impedidos de sair do país, eles não foram permitidos viajar, tiveram seus voos cancelados, porque não alcançaram, de fato, a pontuação que o governo queria. Ou seja, é o governo infringindo na vida do cidadão, é o governo dizendo como o cidadão deve andar, como o cidadão deve viver, como ele deve proceder. É o governo ditando as regras para o cidadão comum. Então, o sistema está sendo preparado. Se o dinheiro acabe e o dinheiro vira digital, o sistema econômico é fácil de ser monitorado. Eles governam o sistema econômico mundial, acabou. E o sonho do anticristo, o projeto do anticristo é uma só economia, uma só religião e um só governo. O mundo está sendo testado, o sistema está sendo posto a teste, e os homens que estão aí no oculto, os poderosos, estão agora vendo como o mundo está reagindo. Se você colocar aí, www.Bilderberg, fundaçãobildberg.com, se você colocar lá, observar essa Fundação Bilderberg, você vai ver que no dia 20 de abril, está em inglês, mas se você colocar no Google Tradutor, você vai ver que no dia 20 de abril, eles lançaram o seu cronograma, e falando acerca do Covid-19 e como será a vida da população após o Covid-19, o que fazer com a população em meio a essa pandemia. E vocês vão observar lá que eles vão dizer que vão liberar 17 bilhões de dólares para a ajuda em nos Estados Unidos para gerar 30 milhões de testes do Covid-19 por semana. 30 bilhões de testes nas pessoas
para o Covid-19 por semana. E eles vão dizendo que é uma instituição filantrópica, e eles vão dizer assim: a gente está arrumando um jeito de ajudar a população mundial a ser solta, a ser livre, pouco a pouco, da quarentena mundial. Irmãos, olha bem, os homens mais poderosos da Terra dizendo que vai soltar a população mundial pouco a pouco. Olha que coisa terrível que está acontecendo no mundo. E eles dizem o seguinte: se necessário for, devem as autoridades de saúde entrar dentro das casas e identificar as pessoas que estão contaminadas pelo coronavírus, pelo Covid-19, e ser levadas, ser tratadas em um lugar específico, dar assistência a ela. Ou seja, a lei dizendo que os agentes de saúde podem entrar na sua casa, entrar dentro da sua casa, bater na sua porta, e se meu filho for diagnosticado com esse vírus, ele pode tirar minha criança de dentro da minha casa e levar para um lugar que nem sei aonde e vai querer tratar meu filho. Isso é a lei, irmãos. A gente está sendo testado, a gente está sendo posto em teste, e se a população se calar, não vai ter jeito. Quando vê, tá todo mundo preso. Eu estava vendo aqui agora uma mulher que foi denunciada, não sei se foi em Maringá ou se foi em Tocantins, não me lembro o estado, agora antes de eu vir para cá fazer a live, ela foi denunciada pelos vizinhos porque ela foi diagnosticada com Covid e ela saiu à rua, e sabe o que a justiça fez? Colocou como é que é o nome daquilo? Coleira, não, pulseira, acho que é pulseira digital, que os presos usam. Eu esqueci o nome disso, que eu nunca fui preso, graças a Deus, mas é uma pulseira, coleira, eu não sei o nome daquilo. Tornozeleira, isso. Colocou uma tornozeleira, irmãos. Uma tornozeleira numa senhora, porque ela está com Covid-19 e ela saiu à rua e os vizinhos denunciaram ela. Olha que ponto a gente chegou. Olha que ponto a gente está. Olha o que a lei está fazendo. Irmão, a gente está brincando, irmãos. Irmãos, olha, eu vim aqui hoje também alertar os irmãos. Vamos parar, irmãos, de ser ingênuos. Vamos parar de cair no conto do vigário. Olha o que os governadores estão fazendo com a população. Está deixando centenas de pais de família desempregados, em detrimento do quê? Dizendo que é a ciência que está aí falando, e a gente tem que preservar a vida, quando na verdade as pessoas estão morrendo de fome. O prefeito de Nova York veio a público e disse: as pessoas estão morrendo mais no confinamento porque está tudo fechado, não circula ar, e umas pessoas vão contaminando a outra, e as pessoas estão morrendo dentro da própria casa, mas a mídia está abafando, irmãos, e as pessoas não estão vendo. Sabe por quê? As pessoas não conseguem parar para pensar porque elas não pesquisam, elas só veem aonde sai morte. Eu não consigo entender, irmãos. Será que essas pessoas não estão vendo? Pelo amor de Jesus, irmãos, a gente vê que essas emissoras não falam das pessoas que foram curadas. Eu vi hoje no relato do Ministério da Saúde, são 106 mil pessoas recuperadas, mas a mídia só fala de gente que morre, não tem apreço pelas pessoas que foram curadas, só pelas pessoas que morrem. Irmãos, o prefeito de São Paulo está abrindo covas. Que isso, irmão? Abrindo cova, espantando a mídia, espantando as pessoas, causando terror nas pessoas. Pelo amor de Jesus, irmãos, ou a gente abre o olho agora, ou será tarde demais. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: se no dia 3 de outubro aí vocês elegessem esses picareta, esses sem vergonha, quem vota num cara desse, quem vota num sem vergonha desse, tem que ser escravo até morrer. Ou a gente toma vergonha na cara agora e vê quem são essas pessoas que estão fazendo isso com a população. Gente chorando, irmão, gente lá, pai de família. Eu conheço gente que está fechando empresa, gente que está mandando
mandando centenas de pessoas embora, porque não tem mais como pagar, gente que está desesperada, já tem gente que se matou por causa dessa pandemia, e esses homens não têm pena, não têm misericórdia. Olha o que esses camaradas estão fazendo, irmão. Vem aqui na prefeitura, que a gente vai te dar cesta básica, vem aqui porque o governo está distribuindo 1 milhão, 2 milhões de cesta básica, eu quero comer comida de governo. Não, irmão, eu não quero depender de governo para comer, não. Eu quero ir ao trabalho, a gente quer ir ao trampo, a gente quer fazer a nossa parte, como a Bíblia diz, é do suor do teu rosto que virá o pão. A gente não quer depender deles, não. Você não está vendo o que está acontecendo? Eles querem que a gente dependa dele até para comer, a gente dependa deles para tudo. Ou a gente abre o olho agora, ou a gente servirá de escravo para esse povo, a gente servirá de esteio para esse povo pisar em cima de nós. Irmãos, olha para cá, vai estourar uma bomba mundial, e vai estourar aqui no Brasil também. Eu quero que você preste muita atenção, porque vai estourar no Brasil uma bomba que vai vir da América e vai devastar o Brasil todo. Eu acredito que é Deus que permitiu. É Deus que permitiu isso ser descoberto. Procura lá no YouTube agora, procura lá no Google, no YouTube, procura sobre os túneis que foram achados em Nova York, embaixo do Central Park. Procura saber sobre esses túneis que foram achados embaixo do Central Park em Nova York. Que um dos caminhos desse túnel dava em direção à fundação do Bill Clinton, a fundação Clinton, onde a mulher dele, a Hillary Clinton, o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Irmãos, dentro desses túneis, acredita, tinha centenas e centenas de ossos de adultos, de ossos de criança, e dentro desses túneis havia crianças, mulheres, homens, ali dentro em jaulas, como se fossem animais. A maioria desnutrida, outras servindo como escravas sexuais, outras servindo para servir de sacrifício ao satanismo, outras servindo para arrancar órgãos para ser vendidos no mercado negro. Irmãos, e pelo que eu estou sabendo, já está sendo divulgado. Dizem que até aquele ator Brad Pitt, ele já está preso em cadeia domiciliar. Tom Hanks, a esposa dele, aquela Lady Gaga, já tem um monte de gente presa. E o Donald Trump está para vir a público e denunciar tudo, embora já foi denunciado, o presidente americano já falou, mas a mídia americana está abafando. Mas pode colocar no YouTube que você vai saber acerca da Operação Storm. Bota lá, Storm, é STORM, Operação Storm, e você vai observar que eles estão varrendo, vai vindo dos Estados Unidos para cá, diz que até aqui no Brasil tem túneis. Será que você nunca parou para observar que as crianças, os adolescentes que somem aqui, ninguém nunca acha? Você nunca parou para pensar que as adolescentes, as crianças que desaparecem, ninguém nunca acha? Não acha no mato, não acha em nenhum lugar, não acha corpo no rio, desaparece. Dizem que aqui no Brasil tem túneis, que lá embaixo também tem gente viva, que está servindo para sacrifício, está servindo para arrancar órgãos, tirar órgãos de criança e colocar em gente milionária, que tem muito dinheiro, para servir para eles aí, para poder dar mais vida, longevidade de vida para eles. Irmãos, a casa vai cair. A casa vai cair para muita gente, para governador, vai cair para ex-presidente, para ex-senadores, para deputado. A casa vai cair. A igreja está orando e esses sem vergonha serão desmascarados. Irmãos, tem que ser todo mundo preso. Esses caras têm o sentimento de Satanás dentro deles. E se você não sabe,
Se você pesquisar sobre essa droga chamada adenocromo, preste atenção nessa droga, é conhecida como a droga mais poderosa do mundo, adenocromo. Sabe como é que eles pegam essas drogas? São os homens que têm mais dinheiro no mundo, mais dinheiro, não é qualquer pé rapado que vai ter isso não. Sabe como é que eles fazem? Eles colocam uma criança numa mesa, principalmente uma criança, porque é melhor, coloca numa mesa, então acelera o medo naquela criança, causa um pavor, terror naquela criança, e quando ela chega num nível muito alto da adrenalina dela, quando ela chega num nível muito alto, se enfinha o punhal no coração daquela criança e sacrifica ela a Satanás, e aqui, ó, no seu pescoço, eles tiram gotículas, é coisa muito pouca, essa adrenalina que sai daqui, eles retiram naquela seringa, e eu estava vendo um filme chamado A Ascensão de Júpiter, eu vi que me chamou a atenção, porque eles falam acerca dessa droga, e tem um determinado momento que o vampiro, ele diz para sua noiva, ele fala, isso aqui toma, isso aqui é a droga da vida, chama-se adenocromo. Para se obter essa ampola de sangue, foram sacrificadas cerca de 100 pessoas. 100 vidas perderam as suas vidas para ter essa ampola de sangue. Toma. Alguém diz que essa droga, ela faz com que as pessoas se rejuvenesçam, ela faz com que as pessoas vivam melhor, elas têm uma alegria extraordinária quando se injeta essa droga dentro dela. Irmãos, é algo diabólico, é algo terrível dentro que está acontecendo nos Estados Unidos. Irmãos, é só você pesquisar. Eu também pensava que isso era teoria da conspiração, mas não é, irmãos. Não é. O negócio é mais sério do que a gente pensa. Quando a gente vê a bomba estourar, quando a gente vê as coisas vir à tona, a gente vai ver que as coisas eram real. Eu até então eu achava que isso era coisa até mesmo da mente dos pentecostais, que a gente é mais aflorado, mas quando eu parei para pesquisar, irmãos, eu descobri que as coisas é muito mais séria do que a gente pode imaginar. Pode pesquisar, vai vir à tona, artistas que, ó, se você botar agora no YouTube agora, você vai ver que tem roqueiro tomando sangue no púlpito, no palco. Você vai ver roqueiro se alimentando de sangue no palco, sangue de seres humanos. Os caras tomando sangue no palco. Irmãos, presta atenção, irmãos. Tem gente servindo o alimento dessa corja das trevas são vidas. Eles se alimentam de sangue de seres humanos. Eles querem derramar sangue para Satanás, estão bebendo sangue. Irmãos, o sangue é vida. Eles estão ingerindo a vida de outras pessoas para dentro deles. Eles estão dando a vida de outras pessoas para Satanás. Tem muita gente aí que está vivendo com o coração, né? Faz exames, vê se é compatível com o sangue dele, vê se é compatível com aquilo que vai ser benefício para ele, se vai ser benéfico para o seu corpo. Irmãos, eles sacrificam pessoas. Pode ter certeza, tem muito cirurgião aí envolvido, até mesmo na feitiçaria, no satanismo. Irmãos, as coisas estão aí acontecendo, mas a gente não está vendo. E eu estava observando, sabe o que eles estão fazendo? Eu vejo, eu não vou ser hipócrita. Eu vejo. Numa quarentena como essa, a Netflix está sendo aí um atrativo para muita gente. Mas para mim, esse momento agora está sendo um momento de pesquisa. Para mim poder pesquisar. Muita gente que não tinha tempo de pesquisar, o momento é agora para você pesquisar. O momento é esse. Irmãos, olha para cá. O diabo, o ser humano, é capaz de oferecer tudo para Satanás para ter o que ele quer. O diabo é capaz de oferecer tudo para o diabo para ter o que deseja. Ou a gente abre os olhos agora, ou a gente será ludibriado. Ou a gente abre os olhos agora, ou será tarde demais. Ou a gente pesquisa agora e a gente faz alguma coisa agora, ou será tarde demais. Você acha que é só lá fora que as pessoas entregam crianças a sacrifício? Ou você acha que aqui no Brasil também não tem? Por que as pessoas não falam? Por que a mídia não divulga as crianças que somem? Os adolescentes que somem? Você acha que esses camaradas não fazem rituais com crianças, com adolescentes? Porque some. E ninguém nem acha, a polícia não acha, ninguém acha.
Tem gente muito poderosa por detrás que a gente não tem noção. Ou a gente abre a boca para denunciar, ou será tarde demais. Porque quando se há um alarde, quando está todo mundo quieto, todo mundo se consente. Todo mundo consente. E as coisas continuam sendo feitas. Ou a gente abre a boca para falar, ou a gente será dizimado como ovelhas muda. Que não, a gente deve morrer por amor ao evangelho, sim. Mas ser dizimado por esses homens, irmãos, a gente pode até morrer, mas que morra denunciando a verdade. Que morra falando a verdade. Agora, ver essa situação que está acontecendo e a gente não falar nada é a gente ser omisso. Morrer. Eu estava no tráfico, eu não tinha medo, irmão, de fazer o que eu fazia. Eu vou ter medo de abrir a boca numa hora como essa e falar a verdade? Não, a gente vai falar a verdade sim. Vamos pregar o evangelho sim. E eu quero que você pesquisa sobre a Operação Storm, pesquisa sobre essa droga chamada adenocromo. É conhecido como a maior droga, a droga mais cara do mundo e mais potente do mundo. Olha o que ela causa na vida dos poderosos. Irmãos, tem gente, por incrível que pareça, irmãos, eu agora estou começando a entender que a ficção científica ela tem fundamento. Acho que tem um filme que uma rainha muito má, é um filme de criança, que ela se alimentava da vida das pessoas, que ela ganhava a sua jovialidade com a vida das pessoas. Ela arrancava a vida das pessoas e a vida das pessoas passava para ela e ela ficava mais jovem. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, é que a gente não tem noção. A gente não tem noção do que é o mundo espiritual. Não tem mesmo. Eu estive na África e eu sei do que eu estou falando. Se as pessoas entenderem um pouquinho o que é o mundo espiritual, o que o diabo é capaz de fazer, a gente não tem noção. Os bruxos na África, o diabo colocou algo, ensinou algo a eles, em que eles podem sair de lá. O quê? Eles podem sair de lá e vir aqui no seu espírito visitar a casa de uma pessoa. Eles podem visitar a casa de alguém. Chama-se teleportação. Irmãos, isso aqui para a gente que está no Brasil, que está acostumado a ver galinha, acostumado a ver alguidar, ver essas coisas, isso aí para a gente é loucura. Irmãos, na África nem existe. Esse negócio aí de galinha, esse negócio aí de charuto, isso nem existe na África. Lá é magia negra. É magia negra. São coisas terríveis que estão acontecendo. Então, preste atenção. Desperta você que dorme, senão será tarde demais. Olha bem o que já estão fazendo aqui no nosso Brasil. Olha bem o que já está acontecendo aqui no nosso país. Olha como o sistema político está governando sobre a vida das pessoas no nosso país. Preste bem atenção. Não dá tempo mais de você e eu dormir. Eu fico triste quando eu vejo alguém dizendo assim, eu não sei se essas pessoas são leigas, eu vou te ser sincero, eu não sei se essas pessoas são leigas, ou se elas de fato elas são maldosas. Perdoe. Eu não sei se elas são leigas ou se elas são maldosas. Quando as pessoas dizem assim, pastor, eu estou triste com o senhor por ver o senhor aí falando da política. Irmãos, eu não sei se é maldade ou se é ingenuidade dessas pessoas. Porque Spurgeon disse o seguinte, enquanto eu entender que política e religião não se mistura, enquanto eu pensar que política e religião não se mistura, os maus estarão no poder e os falsos profetas estarão no altar. Irmãos, presta atenção. Olha o que esses homens estão fazendo. Dizendo que vai me prender se eu desobedecer a lei, se eu quiser ir trabalhar para defender o pão de cada dia para os meus filhos. Presta atenção, a lei está sendo imposta e a lei está aí para ser cumprida. Se eu não abrir a boca e não denunciar, será que eu estou errado? Ou eu estou sendo conivente ou eu estou certo? Eu tenho que abrir a boca, irmãos, e dizer. E eu vou te falar uma verdade.